As negociações globais para o enfrentamento das mudanças climáticas são destaque em todo o mundo. Esse é um dos pontos principais sobre a transição energética. O Brasil já tem um sistema energético renovável considerável, com cerca de 85% da matriz de geração de energia elétrica renovável. Mas quanto custaria acabar com o carvão no mundo? Vou trazer para o debate agora uma notável aqui do canal Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, que é a Kátia Abreu. Kátia, seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Ô, Kátia, eu estava vendo um dado aqui que a expectativa é aumentar a produção das usinas a carvão até 2040. Como é que pode uma coisa dessa? A gente falando em acabar com o carvão, em descarbonizar o mundo e vai aumentar a produção de algo que já polui pra caramba. Exatamente, Marcelo. As coisas não combinam, né? O discurso das COPs, o discurso do aquecimento com a vida real. Apenas com relação ao carvão mineral, que nós temos o carvão vegetal, que vem de árvores que são plantadas com esse fim. E o mineral, que vem dos minérios, eles são responsáveis por 95% do aquecimento das emissões de CO2 no mundo. São mais de 7.000 usinas espalhadas pelo mundo todo. Dessas 7.120, 6 são no Brasil, com carvão mineral, e que emitem a maior parte do que realmente importa no aquecimento global. E a revista The Economist fez uma reportagem muito interessante sobre o que custaria fechar todas essas fábricas do dia para a noite. Nós sabemos que não é possível, mas se isso fosse possível, nós precisaríamos, estão orçadas mais ou menos a um custo de 5,7 trilhões de reais. Então, elas, para indenizar os seus proprietários, os seus donos, nós teríamos que disponibilizar esses recursos para finalizar com essas usinas. E Kátia, não aumentar, como nós estamos vendo. Kátia, antes que você continue com o seu raciocínio, a gente tem gráficos que a gente pegou desse cálculo feito pela The Economist, que eu queria mostrar aqui, explicar um pouquinho, e daí você se aprofunda um pouco mais sobre o assunto. Vamos ver esses gráficos. Ó, esse primeiro gráfico aí, ele está mostrando, né, a proporção de usinas de carvão, né, existentes no mundo. Essa parte aqui em vermelho, que é bem grande, é o que a China produz. Olha só como a China é dependente do carvão mineral, mas como o planejamento chinês já está tentando diminuir essa dependência até o ano de 2064. Agora, essa parte laranja aqui é a Índia. É bem menos dependente que a China, mas também é bastante dependente e também tem esse planejamento aqui de diminuir o uso. A parte aqui nesse cinza escuro é o resto da Ásia e essa outra parte aqui de cinza claro é o resto do mundo, que a gente vê aqui que já é bem menos dependente e também tem esse plano. Agora, a capacidade das usinas a carvão existentes e planejadas em gigawatts também mostra aí uma grande predominância da China e essa mesma proporção que a gente viu em relação ao resto do mundo. Vamos passar de tela agora que a gente tem mais dados interessantes aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui é o custo estimado para encerrar todas as usinas a carvão em bilhões de dólares. Esse é o custo estimado se fosse fazer isso hoje, né? Porque a gente tem bastante usina operando e tem uma expectativa de lucro dessas empresas. Aqui é um custo que chega a quase 6 bilhões, ou melhor, 6 trilhões de dólares. A escala aqui está em bilhões e aqui a gente vê 6 mil, então são 6 trilhões de dólares. E grande parte dessa indenização, como a gente vê aqui, ela iria para a China, justamente para empresas chinesas. E a gente vê que quanto mais passa o tempo, menor fica esse custo, porque algumas empresas já estarão desativadas, elas não terão que ser indenizadas. Mas qual é o problema disso? O problema é que quanto mais demora para fechar, diminui o custo financeiro para você indenizar as empresas, mas aumenta demais já as emissões que ficam acumuladas na atmosfera e fazendo efeito e aumentando a temperatura da Terra. Por último, esse outro gráfico que temos aqui de emissões evitadas estimadas em gigatoneladas de gás carbônico, volta para a gente, não, fica aí mesmo onde está. A gente tem aqui, olha, mostrando que se tivesse esse investimento, né, hoje, qual seria o impacto na diminuição das emissões? E seria um impacto gigantesco aí, como a gente vê,
muitas gigatoneladas de gás carbônico deixariam de ir para a atmosfera. Mas aí fica uma pergunta, Kátia, e agora eu volto com você, que é a seguinte, né? É uma ideia bastante controversa você indenizar indústrias que estão aí poluindo há muito tempo, que já lucraram bastante, sobre a expectativa de lucro delas no futuro. Você pensa assim, já é tão difícil a gente conseguir na COP, agora foi quase impossível conseguir 1 trilhão para lidar com problemas básicos aí de países que estão desaparecendo no mar, de pessoas que estão morrendo de fome por causa do aquecimento global. A gente não conseguiu 1 trilhão, como é que vai dar quase 6 trilhões aí para uma indústria que está poluindo há muito tempo e que seria indenizada pela expectativa de cessação do lucro? Você tem toda a razão e os gráficos aí demonstram para o nosso público a gravidade da situação. Se eu pudesse resumir em 2 números, Marcelo, eu diria para os que nos acompanham que quando eu invisto recursos para evitar 1 tonelada de CO2, custa $34. Enquanto que para retirar 1 tonelada que já foi emitida, que já está na atmosfera, eu gasto $600. É uma questão de matemática, é uma questão de números, que qualquer criança da escola do ensino fundamental sabe verificar isso. Então, quando nós falamos em 5,7 trilhões para o fechamento a longo prazo dessas 7.000 usinas, na verdade, não é tanto recurso assim pelo benefício que traz. Quando você analisa por outro lado, então, ok, não vamos investir na não emissão ou na retirada de CO2. Aí nós enfrentamos os desastres naturais que já estão calculados em umas centenas de bilhões de dólares pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Né? Nós poderíamos ter investido no Rio Grande do Sul para evitar a inundação do Rio Guaíba chegar até Porto Alegre, nós poderíamos ter investido 400 milhões de reais e nós teríamos evitado do que foi feito na região. Desculpa. As indústrias destruídas, tivemos alguns bilhões de perdas com os danos causados pela seca, normalmente fogo, e também pelas enchentes. Então, nós temos que medir isso no mundo todo, não só no Brasil. Se custa 6 trilhões para fechar essas indústrias, que é uma questão de calamidade pública, de saúde pública, da sobrevivência do nosso planeta, não é só o lucro. Claro que essas empresas precisam ser indenizadas, é justo que sejam indenizadas pelo tanto de tempo que elas estão criadas e funcionando, enfim, é o direito das pessoas, mas isso não pode ser calculado sobre um lucro futuro interminável pelo bem do nosso planeta. Acho que todos precisam fazer a sua parte para que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Um outro dado econômico, Kátia? Ok. Um outro dado econômico também, seguindo nessa linha que você falou aí, de comparação de custos, né, é que o custo de eliminação dessas usinas de carvão por tonelada de gás carbônico emitido, ele acaba sendo também um pouco menor do que o custo, por exemplo, de... Deixar muito claro que, na verdade, nós temos uma emissão de CO2 acumulada desde a Revolução Industrial. Isso não é desculpa para que a gente não faça a nossa parte, ao contrário, apenas para que as pessoas conheçam o histórico disso. Desde a Revolução Industrial, que os Estados Unidos e a Europa foram os grandes emissores de CO2 pelo mundo. Se analisarmos agora, nos últimos 20 anos especialmente, nós temos a China como um grande emissor, mas continua ainda os Estados Unidos de forma per capita. Se nós contabilizarmos por cada americano, nós temos uma emissão 11 vezes maior do que todos os países do mundo por parte dos Estados Unidos. E inclusive, tem uma consultoria conhecida e respeitada no mundo todo, que é a consultoria McKinsey, que determina ou informa que nós precisaríamos de 275 trilhões de dólares até 2050, incluindo aí nisso o valor das 7.000 usinas a carvão mineral nesse conjunto. Seria 9 trilhões anuais. Isso é muito para o mundo, para a saúde do planeta, pessoas que emitiram durante todo esse período, não de má fé, muitas das vezes nem conheciam o tema era muito novo e agora precipita com o aquecimento e, claro,
que nós estamos revertendo muito. A energia renovável, a energia solar, a energia hidráulica, a energia eólica, os biocombustíveis, tudo isso, biometano, estão vindo para ficar e para substituir. Só que para fazer essa substituição, às vezes as pessoas imaginam que é muito simples, uma ideia simplista. Por que só não troca essa energia suja por uma energia limpa? É porque para substituir tudo isso, eu preciso de recursos, da compra de materiais, fazer investimentos em novos equipamentos para que essa energia limpa, para que essa energia renovável funcione. E até um dia desse, a energia solar, por exemplo, era impraticável os seus custos. Mas, graças a Deus, com a evolução da tecnologia, as placas solares estão barateando, assim como as turbinas eólicas também estão barateando e, portanto, democratizando essa forma de limpar a energia, que o Brasil, aliás, é professor no assunto. A nossa matriz energética, 50% dela é limpa, mas a nossa matriz elétrica, nós temos ela limpa mais de 95%. Nisso, o Brasil é professor. Kátia, vou pegar a deixa que você comentou, né, sobre energia eólica, energia solar. E o Brasil, você disse, né, como você bem disse, o Brasil é professor no assunto e muitos desafios que a gente encontra na região Nordeste. O primeiro está em relação à distribuição, né? Como que você faz para essa energia gerada nessa região ser espalhada pelo Brasil? É um problema que exige um grande investimento. E o outro problema é a questão de atrair mais empresas. A gente está vendo isso acontecendo, começando a melhorar, mas atrair mais empresas para utilizarem essa energia renovável no Nordeste, a todo mundo. Não existe, obrigado pela pergunta, muito apropriada, não existe uma energia melhor do que a outra quando se trata de energia limpa. A grande riqueza do Brasil é esse mix, é essa quantidade de alternativas que o Brasil tem. Nós saímos da era do carvão e já passamos direto para a energia à base de água hidráulica. Os outros países saíram e foram para o óleo, para o petróleo, para o gás, e o Brasil fez esse salto, então, muito inteligente que o Brasil possui, e é modelo no mundo, que é a central única administrada pelo governo, o Sistema Nacional Único, que faz com que essas energias possam ser usadas de acordo com a necessidade. E a energia termoelétrica, ela existe, como foi dito na matéria anterior, como uma precaução. Todo mundo sabe o mau humor que traz a todos nós quando isso acontece. Então, essa riqueza brasileira, não existe uma opção melhor. Nós temos uma opção de sol no Brasil inteiro, uma opção de vento, especialmente no Nordeste, em alguns lugares do Rio Grande do Sul, no sul do país, mas também as mini usinas hidrelétricas, que às vezes falam pouco sobre elas. São aquelas PCHs, até 6 mega de energia, que tem um custo baixo, tem um impacto ambiental pequeno, porque elas são reduzidas, mas com a infinidade e a riqueza de cursos d'água que nós temos no Brasil, também poderiam continuar sendo incentivadas para que elas colaborem nesse sistema nacional único de energia do nosso país. Kátia Abreu, sempre um prazer falar contigo. Obrigado pela sua participação aqui no Real Time. A gente volta daqui a pouco com você, tá? Muito obrigada a vocês. Um abraço.